Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live. E o tema de hoje é manutenção preventiva. Vamos falar sobre instalações elétricas. Você pode estar acompanhando o nosso material exclusivo através do YouTube EZR Empreendimentos, o Instagram da EZR Construtora e o meu Instagram profissional Engie Civil Maria Renata. Acompanhe nossos conteúdos, sempre temos novidade no canal, no Instagram, fica ligadinho. O roteiro de hoje é sobre manutenção preventiva de elétrica. Vamos abordar sobre as tipologias, as principais normas de instalações elétricas. Vamos tratar da NBR 5674 de manutenção preventiva. Vamos trazer relatórios, modelo de dispensão sobre as manutenções. Claro que não poderia faltar a minha dica de ouro, fica até o final. Eu devo mesmo realizar manutenção preventiva, mas o que é isso? Elétrica, eu devo fazer a manutenção preventiva? Sim, você deve fazer a manutenção preventiva. São ações planejadas para o que? Preservar a vida útil dos componentes elétricos, assim evitando falhas e até a troca dos equipamentos que não são baratos. Então fica aqui comigo que você vai entender por que fazer a manutenção e como fazer. Primeiro, antes de falar sobre a manutenção, a gente precisa entender quais tipos de manutenção existem instalações elétricas. A manutenção preditiva, a manutenção corretiva e preventiva. Vamos discutir cada uma delas. O que é a manutenção preditiva? É aquele acompanhamento mais específico, tá? Para ajudar a se programar nas manutenções corretivas e preventivas no momento certo. Além disso, vai orientar a compra do material, a contratação da mão de obra. Então, é uma manutenção especializada. Então, é uma manutenção que faz o planejamento para futura manutenção corretiva e preventiva. A manutenção vai dizer para você, ó, daqui a algum tempo você vai ter que fazer essa manutenção aqui, trocar essa peça ali, ajustar esse parafuso aqui. Então, essa manutenção, ela ajuda você prever e se programar o momento certo de fazer a sua manutenção. Como é que eu sei disso? Procurando um profissional da área, sempre procurando alguém capacitado e especializado, tá bom? E o que é a manutenção corretiva? Como a própria palavra traz, ela vai corrigir um problema, uma falha, uma pane no seu equipamento que impede o funcionamento, tá? O seu principal objetivo é corrigir a região ou a peça danificada para voltar a funcionar adequadamente. Então, a manutenção corretiva é corrigir. Se você fez a preditiva, você vai saber a hora certa que você tem que corrigir alguma peça, trocar alguma peça, apertar um parafuso. Isso é a manutenção corretiva. Já a manutenção preventiva, que é o foco principal, é aquela que é feita no intervalo regular e pré-determinado, tá? Com o objetivo de impedir o que? Essas falhas, esses defeitos, para você não ter que fazer a sua manutenção corretiva. Então, a partir do momento que você faz a manutenção preventiva nas suas instalações elétricas, nos componentes elétricos, você, além de aumentar a vida útil dos mesmos, tá? Respeitando uma periodicidade, tá? Então é isso. Se você fizer a manutenção preventiva, você não vai precisar fazer a manutenção corretiva, porque na manutenção preventiva você já está cuidando e regulando os equipamentos de possíveis falhas, de defeitos. Então, a manutenção preventiva é muito importante, porque a manutenção corretiva gera um custo muito alto, que por não ter feito a manutenção preventiva, você às vezes é pego despreparado
e tendo que trocar uma peça muito cara, sendo que se você tivesse feito a manutenção no devido tempo, conforme a norma exige, a norma orienta, você não teria tido esse gasto em excesso. Principais normas de instalações elétricas. Eu trouxe aqui as principais normas INR, tá? Então, a principal norma que rege as instalações elétricas é a NBR 5410, tá? Essa norma regulamenta acerca das práticas obrigatórias quanto à distribuição de energia elétrica e o consumo de energia elétrica também da construção, desde o projeto elétrico, desde a manutenção das instalações dos componentes elétricos, desde a descrição. E o que é a ANR? A ANR é uma norma que regulamenta, né, a exigência de um dossiê acerca do ciclo de vida de todo o maquinário, inclusive o seu transporte, manuseio, instalações de local, utilização, manutenção, até mesmo o que é descartado. A NBR 13.570 é um complemento da NBR 5410 e fala sobre requisitos específicos de instalações de baixa tensão, especialmente em locais que passam muitas pessoas todos os dias. Estes procedimentos contribuem para que as normas de instalações elétricas sejam cumpridas, visando conservação dos bens do local e segurança de pessoas e dos animais. Então, todas as instalações elétricas prediais, seja comerciais, elas são regulamentadas por normas, por NR. E essas normas vai garantir que seja feita da forma correta, garantindo a segurança, tá, de todos os envolvidos no local e a segurança das pessoas e até dos animais. Então, essa norma ajuda aí aos profissionais da área como devem ser feitas as instalações, de que forma, a segurança em relação ao manuseio, ao tempo de vida útil. Então, tudo isso a norma regulamenta. Então, quando é feito o empreendimento, ele é feito o empreendimento conforme a norma exige, as instalações, tá? As tomadas, os disjuntores, é tudo regulamentado. Então, as construtoras, elas têm que seguir essa norma ao construir. O construtor, o engenheiro, seja o construtor, o engenheiro, o mestre de obra. A norma que fala sobre manutenções, que traz o tema, é a 5674. E ela vai tratar sobre todos os tipos de manutenções. E nessa norma, inclusive, eu destaquei aqui para vocês sobre as instalações elétricas. Como deve ser feito, em quanto tempo, o que é que eu tenho que fazer? É necessário fazer? Sim, tá? É necessário fazer. A norma orienta, tá? Regulamenta que deve ser feito. Além das obrigações que nós, engenheiros, temos, construtores, assim também você, proprietário, consumidor, tem as suas obrigações para que você não perca a sua garantia. Porque se você não faz a manutenção, você acaba perdendo a garantia, como já foi falado em outras lives. E o que eu trago aqui? Especificamente em relação a instalações elétricas, tá? Na norma 5674, a tabela A.1, a continuação da tabela, tá? Eu destaquei somente instalações elétricas. Vai trazer aqui que a cada ano, tá? O sistema de instalações elétricas, o que, Maria? Os quadros de disjuntores, os circuitos, tá? O que eu devo fazer? Eu devo respeitar todas as conexões, tá? Reapertar todas as conexões, tá? E quem deve fazer isso? Reapertar as conexões? O profissional qualificado. Quem deve fazer isso é o proprietário. Então, eu comprei um apartamento, tá? E a cada ano, a norma estabelece lá que você deve o quê? Reapertar todas as conexões, porque se devido ao uso ou desgaste, as conexões ficam frouxas. Então, você deve ir lá e apertar.
Às vezes o problema no quadro elétrico aconteceu porque você não fez isso. E aí você teve que gastar com disjuntor, gastar com troca disso, de material, compra de material. Sendo que se você tivesse feito a manutenção preventiva, que era apertar lá, né, todas as suas conexões que estão frouxas no seu quadro de disjuntor, você teria evitado uma manutenção corretiva, um custo alto, por falta de não ler o manual do proprietário, por falta de não consultar a norma e de não ficar atento a esses detalhes. Esse detalhe não serve só para o proprietário do apartamento, tá? No prédio também tem quadro de disjuntor, tem que ser feito isso. Eu já trouxe uma live aqui anteriormente falando sobre manutenções prediais e eu também trouxe manual. A IZR liberou para vocês um manual falando detalhadamente sobre quanto tempo tem que fazer manutenção de cada item. Isso serve para o prédio, o condomínio e também para o proprietário do apartamento. E o que eu tenho que fazer a cada 6 meses, tá? Verificar tomadas, tá? Interruptores e pontos de luz, tá? Verificar se tem algum componente obstruído, que precisa trocar, que precisa reconstruir, se for necessário. Então, quem tem que fazer isso? Ou o proprietário, tá? Do apartamento, ou o condomínio, mas qual profissional? Um profissional especializado, tá? Isso é responsabilidade do proprietário, tá? Verificar suas conexões, de apertar se for, reapertar se for o caso, então tem que ter esses cuidados, tudo bem? Ah, Maria, mas o que eu tenho que ver? Como eu sei o que eu tenho que verificar? Gente, consulta a norma NBR 5674. Tem várias tabelas, várias orientações para tanto o construtor, o proprietário. Tudo é feito sobre regulamentações, tá? Essas normas ajudam a manter a vida útil do imóvel, seja a parte construtiva, seja a parte elétrica, seja a parte hidráulica. Essa norma trata sobre manutenção. E o que eu trouxe aqui para vocês, o modelo de lista de verificação de equipamento. O que eu devo verificar? A tabela C da norma, ela facilita aqui para você um modelo, tá? Ó, verificação dos disjuntores, verificação de teste de sinalização do quadro, verificação de sistema de alimentação. Então, tem uma lista, ela além de trazer o período, ela traz uma lista, uma tabela de tudo que você tem que verificar na parte de instalações elétricas. A tabela C.2 já traz aqui, ó, serviços a serem realizados com periodicidade, naquele tempo lá que a norma mesmo trouxe na outra tabela, A.1, verificação de proteção, verificação de sistema de alimentação, verificação de conexões elétricas, verificação de placa de comando. Então, ela já traz para você, ó, imprime aqui, ó, tira um print, busca no Google, imprime isso, tá? Ou então, clica aqui nas nossas outras lives que eu deixei gravado, vocês têm acesso aqui gratuito, materiais, esse material tá lá para vocês imprimir. A IZR disponibilizou para vocês e comece a fazer. Se você não fazia a manutenção, comece a fazer a manutenção preventiva, porque a manutenção preventiva vai garantir que você não tenha gastos excessivos na manutenção corretiva, tá? Então, se você fizer conforme a norma pede, a norma solicita, você vai economizar e além de garantir aí a vida útil do seu imóvel e reduzir gastos desnecessários. É claro que eu não poderia deixar de citar aqui a norma 15575, que traz prazos e garantias. E quais são os prazos e garantias que essa norma traz? Instalações elétricas, tomadas, interruptores, disjuntores, fios, cabos, eletrodutos, caixas e quadros. 1 ano o equipamento, tá? Então, você tem garantia do ano do equipamento. E
Da instalação, 3 anos. É isso que a norma determina. O equipamento deu defeito, 1 ano ele tem, tá? Então, por isso que você deve fazer, sim, a sua manutenção preventiva para assegurar a durabilidade dos componentes elétricos, tá? E a instalação em si é 3 anos de garantia, segundo a NBR 5115576, tá? Inclusive, o manual da Sinduscom, ela também traz esse mesmo período de garantia, também segue a norma. Se você for buscar aí também o manual da Sinduscom, você pode ver aí que é o mesmo prazo de garantia, é as mesmas recomendações. E finalmente chegamos à minha dica de ouro da engenheira Maria. E a minha dica de hoje é recomendações para você garantir a vida útil do seu imóvel, garantir a vida útil dos componentes elétricos instalados no seu imóvel, componentes novos aí funcionando, tá? E quais são as orientações, tá? Lembre-se sempre, em caso de incêndio, você tem que desligar a chave geral. Gente, isso é muito sério, tá? Vocês têm que lembrar que tem um disjuntor, tem uma chave geral e você tem que desligar. Tenha cuidado antes de fazer qualquer trabalho com energia elétrica, com circuito. Você lembre de desligar a chave geral, tá? Por favor, se você esquecer de desligar o disjuntor chave geral, você pode tomar choques, você pode sofrer acidentes. Então, instalações elétricas é coisa séria. Se você não sabe mexer, chame um profissional qualificado para mexer, tá? Existem bons profissionais que trabalham na área de instalações elétricas que podem ajudar a orientar e fazer com excelência. Outra dica, não manusear aparelhos elétricos em contato com água, pois pode sim ocasionar acidentes fatais. Lembre-se sempre, eletricidade e água é perigoso, tá? Muito perigoso. Evitar também o uso de dispositivos que ligam vários aparelhos ao mesmo tempo. Por que eu tenho que evitar isso? Porque isso provoca sobrecargas nas instalações. Então, aconteceu alguma coisa aí, verifique se você não está fazendo isso. Se você não está fazendo isso, comece a fazer. Tome cuidado. Instalações elétricas, se você não tiver cuidado, você está arriscando aí a sua vida, tá? E lembre-se, tá? Instalações de chuveiros devem ser utilizados conectores específicos, não devem ser feitas emendas nos cabos ou utilização de pinos e tomadas. Então, por favor, vai instalar um chuveiro, chame um profissional, tá? Porque pode até incendiar. Então, tomem cuidado. Essas são as orientações que a EZR traz para vocês, tá? A EZR sempre disponibiliza aí conteúdos para vocês. Vai ficar aqui disponível para você assistir. Então é isso. Se você quiser garantir a vida útil do seu imóvel, garantir a vida útil dos componentes elétricos do seu imóvel, redução de custo, não ter problemas emergenciais, você vai seguir essas orientações, tá? Gente, por hoje é isso. Gratidão imensa. Beijão, até a próxima.